queridos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso propósito, Paixão pela Palavra. Antes de eu apresentar a vocês os meus apontamentos aqui em Gênesis, capítulo de número 32, eu peço que você dê um joinha no vídeo aqui no YouTube, se inscreva em nosso canal e curta a nossa página no Facebook. Obviamente, é muito importante para nós você compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, envolvendo pessoas em nosso propósito. Gênesis capítulo 32 é um capítulo muito importante dentro dessa história que está sendo construída no livro a respeito do nosso querido personagem Jacó. Nós vemos aqui em Gênesis 31, que foi ontem o nosso propósito, que Jacó ele está agora sendo um homem que, diferente do passado, ele está sendo guiado por Deus, ele está sendo orientado por Deus. Nós ficamos surpresos em Gênesis 31, por exemplo, em ver Deus ordenando que ele saia da casa de Labão. Até então, Jacó seguiu os seus impulsos, agora Jacó segue a Deus. Então há uma mudança muito grande da forma como esse homem está conduzindo a sua vida, porque Deus, em sua graça, ele está trabalhando no coração desse homem complicado que ele escolheu para fazer dele o patriarca, pai das 12 tribos. Quando nós chegamos em Gênesis 32, nós vemos aqui logo no primeiro versículo que na caminhada de Jacó com seus dois acampamentos, os anjos de Deus estavam acompanhando eles, ele fica muito maravilhado com aquilo. Então nós vemos esses sinais sobrenaturais que acompanham esse homem a partir do momento que ele decide seguir a Deus, ser orientado por Deus. Obviamente você vai ver aqui também que Jacó foi convocado por Deus para voltar para sua terra, e voltar para a terra era reviver o passado, era se reencontrar com aquele passado complicado que ele tinha e que necessitava ser colocado em ordem. Deus sempre deseja colocar a nossa vida em ordem. Não adianta você pensar que o tempo vai apagar o passado, que o tempo vai apagar o pecado, não. Deus, na sua graça, Deus que é justo, Ele sempre deseja que a gente coloque a vida em ordem, e nesse retorno de Jacó para sua terra, era inevitável o encontro com Esaú, o seu irmão. Isso deixa ele completamente ali ansioso, completamente agitado. Você vai ver no texto que Jacó trata realmente a essa situação de uma forma muito engraçada. Ele tenta realmente se preparar para esse encontro, ele tenta realmente de alguma forma estar preparado para se encontrar com seu irmão Esaú. Era inevitável, nesse ponto da história, que Jacó se reencontrasse com seu irmão Esaú. Esse Esaú que ele prejudicou, esse Esaú que ele causou tantos problemas para ele. Só que você vai ver agora no texto, Jacó tendo um procedimento diferente. Apesar da sua ansiedade, ele planeja realmente a melhor maneira de tentar aplacar a ira do irmão. Mas é a primeira vez que você vai ver no texto aqui, Jacó encarar uma dificuldade com oração. Então a Bíblia diz aqui em Gênesis 32 que ele ora ao Senhor. É uma oração muito diferente daquela que ele fez em Gênesis quando ele viu a escadaria. É uma oração agora de um homem que depende de Deus, um homem que sabe, que confia que o sucesso vem de Deus. Não adianta você querer ser completo por outros meios, somente com Deus você consegue. E toda a história vai se desenrolar a culminar no encontro que Jacó teve ali no Val de Jaboque com um ser celestial. Isso é muito importante. Jacó ele programa todos os seus passos, como que ele vai se apresentar ao irmão, que tipo de presentes que ele vai mandar ao irmão para tentar aplacar a sua ira. Só que de repente, nós vamos ver no texto Jacó sozinho mais uma vez. Você se recorda que a primeira vez que Jacó ficou sozinho, ele teve a visão da escadaria e ele viu ali anjos que subiam e que desciam. Agora a visão vai ser diferente. Naquele momento ele está sozinho no Val do Jaboque e um homem se aproxima dele, um homem estranho, um homem que ele não conhece. E eles lutam a noite inteira e essa luta vai até a madrugada. É interessante, eu brinquei recentemente ministrando essa mensagem na minha congregação, que Jacó era um homem tão complicado que ele conseguiu brigar com Deus e prevalecer. Isso é interessantíssimo no texto. E você vai ver na história que a luta já se estendia até alvorada e aquele ser precisava ir embora. Então ele toca ali no quadril de Jacó, ele dá uma torcida ali, Jacó fica todo dolorido e ele fala assim para Jacó: preciso que você me largue, eu tenho que ir embora. E Jacó então fala algo que para mim é o ponto central do texto. Ele diz assim: eu só vou deixar você ir embora se você me abençoar. Por que Jacó tinha essa ansiedade? Por que Jacó tinha essa necessidade de ser abençoado?
Porque o amor da mãe não foi o suficiente, porque a bênção do pai não foi o suficiente. Ele queria algo que realmente delimitasse, colocasse um fim naquela história de fracasso que ele tinha, algo que mudasse a sua vida de uma vez por todas. Jacó precisava entender que mais importante do que qualquer coisa que ele pudesse obter na terra, pelos meios mais diversos que ele fosse usar, o que ia fazer diferença na sua vida era a bênção de Deus, era a escolha pessoal que Deus havia feito por ele. E é nesse ponto que eu fiquei mais tocado no texto. Porque você vai observar que o anjo, ou Deus, ou um ser celestial, nós não sabemos exatamente quem era aquele ser. Mas ele diz assim para Jacó: como que é o teu nome? Essa, para mim, é a pergunta mais forte aqui do capítulo. Por que ele queria saber o nome de Jacó? Ele sabia, mas era necessário que Jacó, pela primeira vez, admitisse quem ele era. Jacó podia ter feito várias respostas aqui, ele podia ter dado 1 milhão de respostas, mas ele responde assim: eu sou Jacó. Isso mostra que ele pela primeira vez reconheceu a sua natureza, o seu caráter. Eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou aquele que realmente teve uma história de altos e baixos, mas agora eu estou aqui e eu sei que o Eterno está conduzindo os meus passos. É pela aceitação dele de quem ele era, que então a bênção é proferida a seu respeito. Olha, a partir de hoje o seu nome não vai ser mais Jacó, o seu nome agora vai ser Israel, porque você luta com Deus e prevalece. Então esse momento aqui, que ele deu o nome de Peniel, é o momento em que realmente nós observamos que Deus está travando uma luta com a gente. O inimigo de Jacó não era seu pai, não era Labão, não era Esaú. O inimigo de Jacó era o próprio Deus, que não aceitava aquele caráter mole, aquele caráter frouxo, e que lutou com ele desde o começo da sua vida para que ele se tornasse Israel, para que ele se tornasse príncipe. Muitas vezes, o maior inimigo nosso não é uma pessoa humana, não é o adversário das nossas almas. O nosso maior inimigo é quem mais nos ama em todo o universo, é Deus, que por não aceitar nossa postura pecaminosa, luta conosco para nos transformar, para mudar a nossa vida, para nos dar uma outra perspectiva. Aquele lugar foi chamado de Peniel. Foi o lugar em que ele afirma ter lutado com Deus, visto Deus face a face e ter sobrevivido. Deus determina para o homem realmente esses encontros extraordinários com ele. Para Jacó foi Peniel, para Josué foi Jericó, para Moisés foi o Sinai, para mim e para você é o Calvário, onde Deus feito em carne, o Senhor Jesus Cristo, morre, derrama o seu sangue precioso por nós e muda a nossa história. Então o Peniel do crente é o Calvário. No Calvário nós deixamos de ser enganadores, pecadores e nos tornamos filhos de Deus, perdoados. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.